Neste vídeo, vamos contar a incrível história do apóstolo Filipe, um dos primeiros seguidores de Jesus. Você vai descobrir como um simples pescador se tornou um grande evangelista, como sua fé superou as dúvidas e como sua vida continua inspirando até hoje. É uma história de fidelidade, milagres e propósito. Meus queridos amigos, antes de começar, eu tenho um pedido especial: deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você valoriza o meu trabalho e eu ficarei muito agradecido. Isso realmente ajuda a divulgar o vídeo e me motiva a criar ainda mais histórias como essa. Filipe nasceu em Betsaida, uma pequena vila de pescadores às margens do mar da Galileia. As ruas eram de terra batida, o cheiro do sal invadia o ar e o som das ondas misturava-se às conversas dos moradores que falavam de profecias antigas. Desde menino, Filipe ouvia falar do Messias prometido, aquele que viria libertar o povo de Israel. Ele cresceu escutando histórias dos profetas contadas pelos mais velhos à luz de tochas, enquanto as estrelas iluminavam o céu. Mesmo vivendo uma rotina simples entre redes, barcos e o trabalho duro no mar, Filipe carregava uma inquietação no coração. Algo dentro dele dizia que existia mais do que aquela vida comum. Às vezes, ele parava e olhava fixamente para o horizonte, como se esperasse ver alguém chegar. Era como se sua alma soubesse que um chamado estava a caminho. E então, num dia aparentemente igual a tantos outros, tudo mudou. Um homem chamado Jesus, um carpinteiro de Nazaré, estava reunindo discípulos. Quando Filipe o encontrou, não houve longas explicações, nem promessas grandiosas. Apenas um olhar direto e duas palavras: segue-me. Essas palavras atravessaram o coração de Filipe como um raio de verdade. Ele não hesitou. Largou tudo: suas redes, sua rotina, seus planos, e seguiu aquele homem que parecia conhecê-lo por dentro. Naquele momento, a vida de Filipe deixou de ser comum. Ele respondeu a um chamado eterno. Filipe ainda não compreendia totalmente quem era Jesus. O mestre falava com autoridade, curava com as mãos e olhava para cada pessoa como se conhecesse a alma dela. Filipe estava maravilhado, mas havia algo mais forte em seu coração: o desejo de compartilhar o que havia encontrado. Ele pensou imediatamente em seu amigo de longa data, Natanael. Filipe correu até ele e disse com empolgação: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e sobre quem os profetas falaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael reagiu com ceticismo, olhou para Filipe e perguntou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A dúvida era comum naqueles dias. Nazaré era uma cidade sem fama, sem destaque, mas Filipe não tentou convencer com argumentos. Ele apenas respondeu com simplicidade e convicção: vem e vê. Essas três palavras mostram a essência da fé de Filipe. Ele não tinha todas as respostas. Ainda havia perguntas em sua mente. Mas ele sabia: se Natanael visse Jesus, ele entenderia. E isso nos ensina algo precioso: nem sempre precisamos explicar tudo. Às vezes, o maior ato de fé é simplesmente convidar alguém a experimentar. Filipe era assim. Não guardava o que recebia, compartilhava. A fé que transforma começa quando ela é dividida. E foi isso que ele fez. Levou seu amigo até Jesus. E aquele simples gesto mudaria duas vidas para sempre. Os dias ao lado de Jesus eram diferentes de tudo que Filipe já havia experimentado. Cada manhã trazia uma nova surpresa, uma lição inesperada ou uma situação que desafiava completamente sua maneira lógica de pensar. Filipe, como muitos naquela época, estava acostumado a calcular, a medir, a confiar no que podia ver e tocar. Mas Jesus o estava conduzindo para um novo território, onde a fé precisava ocupar o lugar da razão. Certa vez, enquanto seguiam em meio a uma multidão enorme, Jesus se virou para Filipe e fez uma pergunta que soou quase absurda: onde compraremos pão para que todos estes comam? Filipe ficou confuso.
Ele olhou ao redor e viu milhares de pessoas, todas famintas, cansadas e aguardando algo. Fez as contas rapidamente, pensando de forma prática, e respondeu: 200 denários não seriam suficientes para dar sequer um pedaço de pão para cada um. Era uma resposta lógica, coerente, mas limitada. Filipe ainda não percebera que Jesus não estava perguntando porque precisava de uma solução, mas porque queria expandir sua visão. A cena que se seguiu foi inesquecível. Um menino apareceu com 5 pães e 2 peixes. Era pouco, quase nada diante da multidão. Mas nas mãos de Jesus, o pouco se tornou abundância. A multidão foi alimentada e ainda sobraram cestos cheios. Filipe observava tudo em silêncio, o coração acelerado, tentando compreender. Aquilo não era apenas um milagre. Era um ensinamento sem palavras. Jesus mostrava que a fé verdadeira começa quando termina o controle humano. Filipe percebeu, naquele momento, que seguir o Mestre era mais do que acompanhar seus passos. Era confiar, mesmo quando tudo parecia impossível. Era entregar o pouco nas mãos certas e crer que ele faria o resto. Filipe sempre foi alguém curioso. Ele não apenas seguia, ele queria entender. Prestava atenção em cada palavra de Jesus, cada gesto, cada silêncio. Era alguém que pensava, refletia, que levava as coisas para dentro do coração. E mesmo vivendo tantos milagres, havia dentro dele uma pergunta que não queria calar. Durante uma conversa mais íntima entre os discípulos, ele criou coragem e disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Foi uma pergunta sincera, nascida de uma sede profunda por conhecer mais. Mas Jesus respondeu com um olhar que misturava surpresa e ternura. Há tanto tempo estou com vocês e ainda não me conheces, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Aquela resposta foi como uma faísca, acendendo uma chama dentro de Filipe. Ele não esperava ouvir aquilo. Pensava talvez que ver o Pai era uma experiência distante, mística, reservada a poucos. Mas Jesus estava dizendo que tudo o que ele fazia, cada milagre, cada ensinamento, cada gesto de amor, revelava o próprio Deus. Filipe ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. A dúvida que ele carregava não foi rejeitada. Pelo contrário, foi usada por Jesus para revelar uma verdade ainda mais profunda. Isso nos ensina que Deus não se afasta das nossas perguntas. Ele as usa como pontes para levar nossa fé a novos patamares. E naquele momento, Filipe entendeu que a caminhada com Cristo não era apenas para ver sinais, mas conhecer o coração de Deus. Ele compreendeu que ver Jesus com os olhos não era suficiente, era preciso vê-lo com o coração. E essa compreensão começava a transformar sua forma de seguir. Agora, ele não queria apenas aprender mais. Ele queria ser mais. Ser como um mestre, viver como ele, levar outros até ele, com a mesma simplicidade e paixão com que fora chamado um dia à beira-mar. A morte de Jesus havia abalado profundamente o coração de Filipe. Ele viu o Mestre ser preso, humilhado, crucificado. Por um momento, tudo pareceu perdido. As promessas, os sonhos, as palavras que tanto alimentaram sua alma, tudo parecia ter sido interrompido por pregos e uma cruz. Mas então veio a manhã que mudou tudo. Jesus ressuscitou, vivo, real, presente. Quando Filipe o viu novamente, algo em seu interior se reergueu com força ainda maior. Agora, não havia mais espaço para dúvida. Tudo era verdade. O reino existia, a promessa era viva e a missão não estava terminada. Pelo contrário, estava apenas começando. Jesus não estava mais entre eles fisicamente, mas havia deixado uma ordem clara: pregar o Evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Filipe entendeu que sua jornada não era mais ao lado do Mestre visível, mas com o Espírito invisível. E mesmo sem entender todos os detalhes, ele sabia o mais importante. Precisava ir, não importava para onde.
apenas ir. E foi isso que fez. Guiado não por mapas, mas por direção divina, Filipe caminhava por vilas, estradas, campos, aonde fosse, falava de Jesus com simplicidade, com poder, com paixão. Já não era apenas um discípulo, era agora um mensageiro. A ressurreição havia marcado sua alma como um selo. Ele não podia mais voltar atrás. O mundo precisava ouvir aquilo que ele havia visto, vivido e sentido. A chama que havia sido acesa em Betsaida agora ardia mais do que nunca. E Filipe estava pronto para deixá-la incendiar o mundo. Era um dia como outro qualquer, mas o Espírito falou claramente a Filipe: levanta-te e vai para o caminho que desce de Jerusalém a Gaza, que está deserto. Não fazia sentido lógico. Um deserto não era o lugar ideal para pregar. Não havia multidões, não havia templos, não havia sinais de oportunidade. Mas Filipe não questionou, apenas foi. A estrada era quente, poeirenta, silenciosa. O sol queimava forte, mas ele caminhava com paz no coração, como quem sabe que algo importante está prestes a acontecer. De repente, ao longe, ele avistou uma carruagem. Dentro dela estava um homem importante, um eunuco etíope, tesoureiro da rainha de Candace. Ele lia em voz alta o livro do profeta Isaías, com um olhar concentrado e inquieto. O Espírito novamente falou a Filipe: aproxima-te e junta-te a esta carruagem. Filipe obedeceu sem hesitar. Correu até o veículo e com humildade perguntou: você entende o que está lendo? O homem, surpreso, respondeu: como posso entender, se ninguém me explica? Era como se aquele momento tivesse sido cuidadosamente preparado pelo próprio céu. O eunuco o convidou a subir e juntos seguiram viagem. Filipe começou a explicar, começando pela profecia e apontando para Jesus em cada linha. Falava com clareza, com ternura, com a convicção de quem conhecia intimamente aquele sobre quem falava. Os olhos do homem brilhavam, a mensagem fazia sentido. A verdade estava se revelando diante dele. Quando passaram por uma fonte de água, o eunuco fez uma pergunta direta: há algo que me impeça de ser batizado? E Filipe respondeu com um sorriso: nada. Ali mesmo, no meio do deserto, ele foi batizado. Quando saíram da água, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Filipe foi arrebatado pelo Espírito e levado a outro lugar. O eunuco, por sua vez, seguiu viagem cheio de alegria, com o coração em festa. Naquele dia, num lugar improvável, uma alma encontrou a verdade. E Filipe entendeu, mais uma vez, que onde há obediência, há propósito. E onde há propósito, Deus faz milagres acontecerem. Depois do encontro com o eunuco etíope, Filipe foi levado pelo Espírito para Azoto e, sem parar, continuou a anunciar as boas novas em todas as cidades por onde passava. Até que chegou a Samaria, uma cidade marcada por séculos de separação entre judeus e samaritanos, onde muitos evitavam até o contato por causa de antigas feridas culturais e religiosas. Mas Filipe não via barreiras, ele via pessoas. E onde havia pessoas, havia oportunidade para o Evangelho. Em Samaria, Filipe começou a pregar com simplicidade e autoridade. Suas palavras não eram vazias, vinham acompanhadas de sinais e milagres. Enfermidades desapareciam, espíritos malignos eram expulsos, e os corações antes fechados se abriam, multidões se reuniam para ouvi-lo. O que mais impressionava, no entanto, não era o espetáculo dos milagres, mas a humildade com que Filipe atribuía tudo a Jesus. Ele não buscava fama, não queria aplausos. Ele queria que todos conhecessem aquele que havia transformado sua vida. Entre os muitos que ouviram a mensagem, estava um homem chamado Simão, conhecido como o Mágico, respeitado e temido pelo povo por causa de seus feitos misteriosos. Mas ao ver Filipe e testemunhar o que Deus fazia através dele, Simão se impressionou. Ele creu e foi batizado.
Isso mostrava que o evangelho podia alcançar até os corações mais improváveis. A cidade, antes dividida agora, se enchia de esperança. Mas Filipe sabia, o trabalho não estava completo. Os samaritanos haviam crido, mas ainda precisavam receber o Espírito Santo. Assim, Pedro e João vieram de Jerusalém para orar por eles. Filipe não se sentiu substituído nem diminuído. Ele entendeu que cada parte do corpo de Cristo tem uma função. Ele havia semeado, outros viriam para regar, e Deus daria o crescimento. Era assim que o reino avançava em unidade. Depois de Samaria, Filipe seguiu seu caminho até chegar à cidade de Cesareia, um lugar cosmopolita, cheio de influências culturais, comércio e religiões diversas. Ali, ele encontrou o solo fértil para plantar algo mais duradouro, uma vida em missão, mas também uma casa. Filipe se estabeleceu em Cesareia sem nunca abandonar seu chamado. Ao contrário, ali seu ministério ganhou novas formas. Ele não parou de pregar nas praças, nas casas, nas ruas. Mas agora havia algo novo. Ele tinha uma família. Filipe se tornou pai de 4 filhas, e elas não eram comuns todas, profetizavam. A fé que um dia havia incendiado seu coração, agora se espalhava como uma herança viva dentro do próprio lar. Imagine uma casa simples, com janelas abertas para o mar, onde se ouvem vozes femininas proclamando palavras inspiradas pelo Espírito. Ali, a fé não era teoria, era prática, era cultura familiar, era vida. A casa de Filipe se tornou um refúgio para viajantes, missionários e irmãos da fé. Entre os muitos que ali passaram, um deles foi o apóstolo Paulo. Em uma de suas viagens, ele encontrou abrigo no lar de Filipe. Imagine os dois sentados à mesa, trocando experiências, lembrando de milagres, contando histórias de conversões, sonhando com os próximos passos do reino. Enquanto isso, as filhas profetizavam, e a casa vibrava como um templo vivo. Filipe podia ter parado, poderia ter se contentado com o que já havia feito, mas não. Ele entendia que enquanto houvesse pessoas sem conhecer Jesus, sua missão continuava. E mais do que isso, ele sabia que a fé verdadeira se multiplica em silêncio, no exemplo, no ensino, no ambiente que criamos ao nosso redor. E foi exatamente isso que ele construiu. Um ambiente onde o céu tocava a terra todos os dias. O tempo passou, mas a fé de Filipe permanecia acesa como no primeiro dia. A cidade de Cesareia reconhecia sua presença. Ele não era um líder de títulos, mas alguém cuja autoridade vinha da coerência entre o que vivia e o que pregava. Sua casa era aberta, sua mesa era partilhada, e suas palavras, cheias de vida. Foi nesse ambiente de simplicidade e unção que aconteceu um dos encontros mais marcantes da história da igreja, a chegada do apóstolo Paulo. Aquele que antes perseguia os seguidores de Cristo, agora era um dos maiores defensores da fé. E ali, na casa de Filipe, 2 mundos se uniram: o evangelista que caminhava desde os tempos do início e o apóstolo que expandia as fronteiras do reino com ousadia. Sentados à mesa, falaram de cidades, pessoas, milagres, perseguições, visões. As filhas de Filipe profetizavam enquanto a conversa fluía como um rio de sabedoria. Não havia competição, apenas comunhão. E isso ensina algo profundo. No reino de Deus, os dons não nos separam, nos completam. A casa de Filipe tornou-se, naquele momento, um lugar de estratégia celestial, onde Deus alinhava caminhos e confirmava propósitos. E mesmo ali, cercado de tantos frutos, Filipe continuava humilde. Ele sabia que não era o protagonista da história, mas um servo fiel que dizia sim cada vez que o Espírito o chamava. Era essa constância que fazia de Filipe uma rocha em meio às mudanças. Ele não buscava o novo por vaidade, mas por missão. E sempre que Deus abria uma nova porta, ele estava pronto para atravessar, lá com coragem.
Os anos se passaram e Filipe envelheceu. Seus cabelos ficaram brancos, suas mãos marcadas pelo tempo, mas seus olhos ainda brilhavam quando falava de Jesus. Ele caminhava pelas ruas de Cesareia com passos mais lentos, mas com a mesma paixão. Onde passava, deixava palavras de consolo, orações silenciosas e sorrisos que nasciam de uma fé firme. Não precisava de reconhecimento. Sabia que a verdadeira recompensa não era dos homens, mas daquele que o havia chamado anos antes à beira do mar da Galileia. E mesmo sem registros detalhados sobre sua morte, as tradições cristãs afirmam que Filipe enfrentou o martírio com dignidade. Dizem que ele selou sua vida com o mesmo evangelho que havia pregado, recusando-se a negar aquele que transformara tudo. Mas mais importante do que a forma como Filipe morreu é a maneira como ele viveu. Ele viveu com entrega, com propósito, com constância. Sua história não terminou com o último suspiro, porque um legado de fé verdadeira não morre, ele se multiplica. Nas palavras que deixou, nos corações que tocou, na família que formou e nas gerações que vieram depois, Filipe continua vivo. Sua vida é um testemunho de que Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Basta um sim, um passo de fé, uma disposição para obedecer. Filipe nos mostra que não importa onde começamos, e sim até onde estamos dispostos a ir com Deus. E talvez a maior lição de sua jornada seja essa: o chamado é diário, e o reino avança com aqueles que continuam dizendo, eis-me aqui. E assim terminamos a história do apóstolo Filipe, um homem simples, mas de uma fé grandiosa. De pescador a evangelista, sua vida nos ensina que Deus pode transformar qualquer jornada quando há disposição e coragem para obedecer. Uma caminhada marcada por milagres, perguntas, encontros e um legado que continua inspirando até hoje. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado por assistir até o final. Isso significa muito para mim. E se essa história tocou o seu coração de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu like e escrever um comentário aqui embaixo. Isso ajuda demais o canal a crescer e me motiva a continuar trazendo mais histórias como essa. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.